Na estreia de Robinho, o Atlético vence o Independiente Del Valle por 1-0 e mantém o 100% de aproveitamento na Copa Libertadores. Acho que qualquer treinador de todos os times que estão na Libertadores gostaria de estar em meu lugar. Lateral Mike volta a treinar com o grupo, mas no mesmo dia retorna ao departamento médico. Um cara que tem uma cabeça boa, um cara tranquilo, um cara de grupo. Se for alguma contusão grave, ele vai tirar de letra isso aí. Aguirre foi cauteloso e lembrou que o rei das pedaladas não atuava desde dezembro do ano passado. A intenção foi pôr ele para aproveitar sua qualidade e tentar matar o jogo. Treino focado em cruzamentos. Nosso time é muito forte nas laterais, temos 2 laterais que apoiam bastante. Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar. Quinta-feira, vamos repercutir aqui a estreia do Galo em casa, pela Libertadores, a vitória magrinha. E o Cadu falou ontem que seria 5-0, que absurdo, hein? Tô aqui com os nossos comentaristas, a Kika Branco também tá por aqui para receber sua mensagem no @ os donos da bola MG. E agora, de bate pronto, antes da gente começar a resenha, eu tenho aqui o prazer de anunciar a volta dele. Ele está de volta. Aqui está. Ele está de volta. Meu amigo, eu quero te fazer uma pergunta, mostra aqui, Wesley, de foro íntimo. Como anda a sua vida sexual? Hein, Patrick? Você está sem disposição? Não tá não, que eu vi ontem. Está se sentindo literalmente para baixo? Não tá não, a Aguirre deve estar. Então vou apresentar para você aqui o produto e falar aqui, papo de homem para homem. Sabia que muitos relacionamentos acabam por causa da falta do desejo sexual? É por isso que eu vou indicar para você o Forte Erético, que é um produto sensacional e é um energético natural, voltado para a disposição sexual e faz efeito por até 72 horas, Diego Aguirre. Vou te mandar um fardo. Com o Forte Erético você vai voltar a ter aquela relação de muita energia, aquela relação que você tinha antes, muito vigor, muito ânimo, aquela disposição para a sua relação. Ligue agora 3401-6800 e saiba mais sobre o Forte Erético. Por ser natural, qualquer pessoa pode tomar, sem preocupação. Ligue agora mesmo, o telefone está na sua tela, 3401-6800. A equipe do Forte Erético vai te receber, ela vai te atender e você vai receber em casa com total sigilo. Ninguém vai saber que é o Forte Erético, uma caixinha, parecendo uma caixinha de bombom, vão achar que você está comendo um bombonzinho. Não perca mais tempo, volte a fazer bonito e volte a dar show de bola. Pô, ali está na cama, mas pode ser em qualquer lugar, né? O importante é que você tenha uma vida sexual ativa e de qualidade. Esse é seu. Obrigado. Por favor. Vou fazer bom uso. Faça bom uso dele. Farei. 72 viu? Pedala, Robinho. 72 horas. Tomei um dia desse aí, nossa senhora, passei até mal. Ô, Dólar. Diego Aguirre, ele respondeu às críticas feitas por todos vocês, menos a minha, né? E a crítica da torcida também por ter substituído o Casares. Olha o que disse o técnico atleticano aí, veja aí. A substituição de Robinho, a ideia, eu já tinha falado com ele que ia entrar no segundo tempo. A intenção foi pôr ele para aproveitar sua qualidade e tentar matar o jogo. Casares também tinha falado antes com ele fazia praticamente mais de 3 meses que não jogava um jogo oficial. Ele jogou muito, gostei muito dele. Ele mostrou muita qualidade e que vai ser muito útil. Eu fiquei feliz por isso, mas isso não muda que ele não estava hoje para jogar os 90 minutos. Hicimos coisas boas, mas também tivemos erros, tivemos coisas que não podem acontecer. Pensando en un torneo como a Libertadores, que vos enfrenta a los mejores times del continente y son todos difíciles y tienen buenos jogadores. É muito curioso, né? O comportamento do torcedor é curioso. Porque a gente vê a torcida do Cruzeiro insatisfeita, parte dela insatisfeita com o David. E ontem, quando o Aguirre fez a alteração, parte dos torcedores que estavam no outro vaiaram, chamaram de burro e tal. Aí então eu vou deixar esse imbróglio para vocês. Ele acertou ao manter o Patrick, porque o time morreu no segundo tempo.
ele errou. O Casares tinha que ter saído, porque o Casares disse que estava pronto para jogar o jogo inteiro, e o Aguirre disse que não. Como é que fica toda essa situação? Vou começar com você, Ídolo. Você comentou o jogo ontem, eu ouvi atentamente seu comentário, sempre brilhante. Né? O que você aprende aqui, você fala na Itatiaia com uma facilidade absurda. Por gentileza, o Aguirre errou na sua opinião, porque há polêmica em torno disso aí. Casares deveria ter saído ou não, Robinho e Casares jogam no mesmo time. Câmera 2, Ídolo. Um abraço, Everton, um abraço a todos. Olha, jogou muito bem no primeiro tempo, depois a gente fala da parte boa, né? Já que você quis começar com a parte ruim do jogo. Polêmica. O copo tá sempre meio vazio pro Everton, né? Porque as notícias, o time ganhou, o Casares jogou muito e o primeiro tempo foi excelente. Mas vamos falar do erro do treinador. Tem que falar mesmo, mas, enfim, claro que errou, Everton. Acho que você pode ponderar se poderia ter segurado um pouquinho na vaia, se era o momento de criticar de forma mais assídua. Isso é muito de foro íntimo, como você gosta de dizer, né? Olha! No nosso grande Forte Herete, que graças a Deus está de volta, né, Edmar? É verdade. Faz falta. Mas porque ali, o Everton, taticamente, para mim não tem justificativa. Eu até coloquei na transmissão uma coisa a ser discutida, que é a questão da recomposição do Robinho. O Robinho, pelo lado, não faz o mesmo trabalho de recomposição do Patrick. Talvez não faça mesmo, mas convenhamos, né, gente? Não é o suficiente para você escolher um jogador para fazer o lado esquerdo da parte ofensiva, né? Um jogador da parte ofensiva, a capacidade de recomposição é algo acessório, é algo extra. O principal é o que ele faz com a bola no pé. E mesmo com o Robinho do lado esquerdo, dá para resolver de outras maneiras a questão da recomposição. Pede para um volante segurar um pouquinho, para o lateral segurar um pouquinho, pede para o próprio Robinho fazer o melhor que ele pode na marcação. O adversário não era as mil maravilhas, não estava agredindo tanto pelo lado assim para falar, nossa, estávamos precisando urgentemente de um operário ali pelo lado. A presença do Patrick era imprescindível, não caberia a entrada do Robinho pelo lado esquerdo naquele momento por causa disso. Nenhum desses cenários aconteceu. Outra coisa que a gente poderia vislumbrar é a questão física do Casares. A estreia na temporada em termos oficiais. Jogou na Florida Cup, depois teve esse imbróglio aí jurídico, burocrático que impediu a estreia. Ele mesmo disse que não havia o problema. E até houve, digamos, uma contradição entre o que ele disse e o que o Aguirre disse. Eu até acho que depois ele parou de dar entrevista por isso. Depois que ele deu essa entrevista para a Fox, o pessoal percebeu ali e falou, opa, peraí, o que não está errado não, a assessoria tem que fazer isso mesmo. Né? Não estou criticando a assessoria, não, pelo contrário, a assessoria serve para isso. Viu que um negócio ali já apaga antes que... Tanto que o Thiago Reis tentou falar com ele no final e falou, Cadu, o Casares driblou a imprensa aqui. Sendo que ele estava atendendo todo mundo super de braços abertos ali. Então, acho que foi por isso. Foi um erro a substituição. A do Luan, Everton, dá para justificar, porque quem estava no estádio, principalmente, percebeu que o Luan estava cansado. Ele pediu por que eu digo quem estava no estádio? Porque há alguns lances que não aparecem nas câmeras, assim, que não ocorrem com a bola em jogo. Até quando a bola estava longe do Luan, você observava ali o menino maluquinho, ele estava dando sinais de cansaço, mão no joelho, fazendo sinal para o banco, então dava para entender que ele tinha que sair mesmo. Não era o caso do Casares, não concordo com a substituição do Aguirre, agora é uma coisa que a gente tem que discutir também. Não surpreende para quem conhece o Aguirre. Deixa eu girar, Dilmara. Hoje na Band News a gente falava de um Inter e um Grêmio, da dupla Grenal, perdendo para times do interior e as torcidas preocupadas no Sul, de um Palmeiras com a torcida insatisfeita com o Marcelo, de um Corinthians sendo beneficiado pelo segundo jogo consecutivo pela arbitragem, empatando no finalzinho, como foi ontem, e também você nota que o Corinthians perdeu muita qualidade com os jogadores que saíram. O São Paulo vaiado, o Fluminense perdeu o técnico hoje, o Muricy ainda não emplacou no Flamengo, ainda não existe uma confiança muito grande no trabalho dele. E o Atlético, evidentemente que sempre vai existir a torcida rival para desqualificar, o do Atlético desqualificar algo no Cruzeiro, normal, mas ganhou uma Florida Cup, vencendo 2 adversários bons, qualificados, lidera o Campeonato Mineiro e lidera o grupo. Tá tão ruim assim? Onde os questionamentos ao trabalho do Aguirre
tem fundamento, Dimara? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Não, claro que não. E se a gente pegar o início do jogo, o Atlético foi brilhante. Eu diria que ele foi quase irrepreensível, pelo menos até os 20 minutos. Agora, a questão da substituição, ela foi um erro mesmo, que poderia até ter sido consertado se, no decorrer disso, quando ele viu o que aconteceu, né, e ele nem assumiu que errou, mas ele sabe que errou, porque o desespero dele no banco, quando ele viu o que estava acontecendo, foi muito grande. Ninguém fica desesperado daquela forma se não tem noção do que realmente ele fez de errado, ou seja, desmanchar um time, um esquema tático, uma situação que estava dando tão certo. E as palavras dele, eu prefiro vencer jogando ruim do que perder jogando muito bem. Isso não existe. O que o Atlético apresentou, as jogadas, a forma tática como ele se apresentou em 20 minutos, é de um treinador que quer um time jogando bonito, sim. É óbvio que é. É óbvio que é, e elogiadíssimo por isso. Ele poderia ter consertado de uma outra situação? Poderia ter consertado, como o próprio Cadu falou. Achei uma preocupação defensiva exagerada dele, a manutenção do Patrick, não havia essa necessidade. O adversário não impunha esse jogo todo para você ter essa preocupação enorme e tal. E até porque, para mim, o Patrick é reserva de lateral. Ele tem opções demais hoje na frente para poder continuar se utilizando do Patrick num desgaste desnecessário dele e do próprio jogador. Então, tudo que se fala depois, o fato do que o Casares disse depois, que nem tinha conversado com ele sobre isso, que não havia essa história de ou fica 90 minutos ou sai 90 minutos. Gosto de uma coisa que ele falou. Ele não gosta de euforia em relação à situação do Robinho. Isso eu acho que também passa por aí. Só que quando você está montando uma equipe, como é o caso dele, e a gente viu que o trabalho dele tem frutos pelo início do jogo do Atlético, pelos 20 minutos, pelo primeiro tempo e tudo, o segundo tempo de ontem, eu escrevi isso, para o Aguirre pensar muito bem, pensar direitinho o que aconteceu. Pensar bem. Eu acho que é meio por aí. Ô Edu, já discutimos aqui, a gente até discute muito pouco, né? Discutimos aqui sobre a questão da queda de rendimento no segundo tempo, que já vem de um trabalho do Inter, do Aguirre. E ontem, logo após o jogo, batendo um papo com o Chico Garcia, que acompanhou de muito perto o trabalho do Aguirre, o Chico dizia: Everton, é isso aí. O trabalho dele é isso aí. Certo. A intensidade dos times do Aguirre no primeiro tempo é um negócio que chama muito a atenção. É um negócio absurdo. Porque ele acredita que fazendo 1, 2 gols, e ele, nesse aspecto, ele tem razão. Fazendo 1, 2 gols, o histórico do jogo acaba mudando. De repente, o adversário monta para cima, você sai na velocidade, armou um time veloz ali no primeiro tempo, funcionou, chegou por vezes ali na cara do gol, perdeu muitos gols e tal. Mas no segundo tempo houve uma queda de rendimento absurda. E nós conversávamos ontem no estádio. Será que se esse time fosse um pouco melhor, no Independente Del Valle? Porque os caras não criam, eles marcam muito bem, eles mordem, mas não conseguem criar. Com um time melhor, a situação poderia ter sido pior? É uma pergunta. E a segunda, um time melhor ficaria tão acuado como ficou, marcando no campo de defesa por um longo tempo do jogo, como o Independente Del Valle fez e dificultou as ações do Atlético? Câmera 2, por gentileza. Um abraço, Everton, telespectador. Isso é relativo, né? Se vem um time melhor, um time maior que o Independente Del Valle, talvez poderia ter dado mais espaço para o Atlético teria mais facilidade, como foi o caso do Cruzeiro com o Fluminense aqui, por exemplo. Um time que dá espaço para você trabalhar. Mesmo, né? É muito relativo. Várias vezes, por mais que o time seja bom, por mais que a camisa seja pesada, pelo respeito ao Atlético, por saber que o time é muito bom, entra fechado atrás do mesmo jeito que entrou o time pequeno, digamos assim. Principalmente no início do jogo. Então, eu acho que é relativo, não sei se teria tanta diferença. Essa questão do time morrer no segundo tempo, a gente pode avaliar também como início de temporada. Não é só o Atlético que está cansando no segundo tempo. São vários times que a gente tem acompanhado e que cansam no segundo tempo. Eu não sei nem se foi questão de cansaço também. Eu acho que foi muito mais em virtude da alteração errada, de você ter perdido seu melhor jogador em campo, você ter perdido o apoio do torcedor, porque o torcedor ficou nervoso na arquibancada, esse nervosismo passou para dentro de campo, isso foi muito nítido e o Atlético se perdeu no segundo tempo. Agora, se a gente fica falando que o Aguirre errou na alteração, o Aguirre errou na escalação do Atlético. É verdade. No momento que ele escala Patrick na esquerda, tendo o Yuri no banco, tendo o Dátalo no banco, mas o Dátalo tá voltando. E daí? Ele voltando de lesão, ele é muito melhor que o Patrick do meio para frente. O Yuri é muito melhor do que o Patrick do meio para frente. Ele errou na escalação do Patrick. E outra, ele fala que o treinador não pode ficar ouvindo o torcedor. Então, o senhor Diego Aguirre, você não deveria ter entrado com o Robinho em campo. Porque ele entrou com o Robinho em campo ontem para dar satisfação da estreia do Robinho, porque o Robinho não tinha condição
de jogar, ele está mal fisicamente, está fora de sintonia com o restante do grupo. Não estou dizendo que ele tem que ser reserva, não. O Robinho tem que ser titular, mas não agora. Ele deu satisfação sim ao torcedor no momento que ele colocou o Robinho fora de forma no lugar do melhor jogador em campo. E outra, Everton, se o Casares não podia jogar tudo, não voltasse com ele pro segundo tempo. Ele jogou 8 minutos e tira. É muito esquisito isso. Ele colocou o Robinho para dar satisfação naquele momento, que foi quando o torcedor começou a gritar o nome dele, e tirou o cara errado. Se o Casares não tinha condição, tira ele com 25 minutos no segundo tempo. Ele teria mais 10, mais 15 minutos com o melhor jogador em campo. O Atlético poderia ter criado outras situações, não teria se perdido em campo como perdeu. Então, Aguirre, você vai me desculpar, a substituição do Luan, eu entendo, porque quem estava lá viu que ele estava cansado. Ele cansado poderia, e mal. O Luan jogou já mal que ele ontem. ama tanto o Patrick, seria um erro, talvez nem um erro, mas seria algo que passaria muito mais incólume aí, diante da torcida, até da imprensa, se ele já tivesse colocado o Robinho direto no lugar do Luan. É claro que a substituição que todo mundo queria era o Patrick. Mas se ele deixa o Patrick e deixa também o Casares, a celeuma ia ser menor se ele tirasse direto o Luan. Por quê? No caso do Luan, tinha a justificativa do cansaço e porque o Luan não jogou tão bem quanto o Casares. Eu vou ser muito radical. O Robinho não tinha que ter entrado em campo ontem. Ontem foi jogo de Libertadores, é um jogo muito sério para você dar ritmo para jogador e para você dar satisfação para torcedor que está aí na campo. Tudo bem, eu acho que a maioria discorda de mim, mas é a minha opinião. Você perguntou, eu estou dando Claro opinião. que é a sua, você que está falando. O Robinho ontem não deveria... Você não tem procuração para defender o que eu penso, não? Porque você nunca me deixa concluir. Depois eu deixo você falar o que você quiser. E geralmente eu deixo você falar, você que não me deixa. É claro. O Robinho não deveria ter entrado ontem, ele destoou do restante, ele está mal fisicamente, vai ser titular do Atlético? Vai, mas ontem não precisava. Quer dar ritmo ao Robinho? Dê ritmo a ele no Campeonato Mineiro, tá aí para isso. Dê ritmo para ele no jogo contra o América na Primeira Liga, tá aí para isso a competição. Então os erros foram muitos ontem. Agora, eu queria depois, no segundo bloco, no terceiro, sei lá, no quarto, no quinto, falar dos pontos positivos, porque teve o primeiro tempo do Atlético foi bom pra caramba. Calma, vamos chegar lá. Eu posso só ilustrar uma coisinha que ele falou? Vocês estão atrapalhando a sequência só do programa. Só sobre o Robinho, que é interessante. O comentário do senhor Eduardo Panzi é um tanto quanto oportunista. Porque está dizendo isso agora. Mas ontem, antes da bola rolar, não disse isso aqui. Eu não estou vendo a Guirre não põe para jogar. Ele não está vendo ele treinar. Então tudo bem. Então tudo bem. Então, peraí. Ontem o Luan esteve mal no jogo. Talvez uma das piores atuações do Luan com a camisa do Galo. E aí não deveria ter escalado? Ué. Mas que então agora você pega o Robinho, o cara está bem, aí você tem um departamento de fisiologia que analisa, você tem um preparador físico, que é um monstro, que é o Carlinhos Neves, aí o cara entra em campo. Não deveria ter entrado, claro, não tá pronto. Eu vi foi ontem, você queria que eu te visse? Eu vou adivinhar. É irresponsabilidade, então? Ele entrou mal, o que eu vi foi um jogador que está mal fisicamente, que não tinha condição de jogar. Atenção, então ele está chamando o departamento de fisiologia e de preparação física do Atlético de ruim. Não, quem está chamando é você, eu não estou chamando nada. Eu estou dando minha opinião, eu acho que não tinha condição física. Peraí, deixa eu chamar a Kika. Corta todo mundo aí, que agora quem vai falar é a Kika. Kika, boa tarde, Kika, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Botar paz no programa aqui, Kika. Boa tarde. Parabéns, boa tarde. Parabéns, Kika. Obrigada. Que hoje é aniversário da Kika. Parabéns a Kika. Todos estão convidados. Vai rolar no Buffet Catarina, um baita de um evento hoje, logo mais. Isso. A partir de 21 horas, todos convidados. Festão de aniversário da Kika. 23 anos de idade. E aí, Kika? Isso, vai ser um prazer receber todo mundo, obrigada. O pedido do Lucas Rodrigues aqui já foi atendido, porque ele falou, tem que avaliar o futebol mostrado e não só o resultado, espero críticas negativas. Gustavo Rodrigues, quer só Casares e mais 10 a partir de agora. Denis Carvalho, time com qualidade, mas o Aguirre está fazendo bobagem. Já no início é teimoso igual o Levi, o Alan Costa também. Se fosse para continuar com o Patrick de titular, poderia ter continuado com o Levi e a Marlene das Graças. O Casares saiu e o time perdeu a força. Vocês estão doidos para falar, mas não vai falar. Não vai falar. Olha aqui. O Denis Carvalho, aliás, é diretor de televisão, né? A audiência é qualificadíssima aí. Olha aqui, realize o seu sonho adquirindo o seu lote de 500 a 1.000 metros quadrados no loteamento Gardenville. Fica localizado às margens da BR-040, a 10 minutos de Sete Lagoas, sendo o único empreendimento realmente às margens da rodovia 040. Não se engane. Completa infraestrutura, água, luz, ruas asfaltadas, obra totalmente concluída numa topografia excepcional. Adquira o seu lote nesse empreendimento que é chamado carinhosamente, né, pelos consultores de venda, de empreendimento dos boleiros. Os jogadores todos estão comprando. Primeiro, porque é um excelente negócio. Segundo, que é barato. Terceiro, que é muito bem localizado. E quarto, que a estrutura é fantástica, R$ 599 mensais.
É só isso. 599 mensais. Você não pode perder a oportunidade de lançamento. Quem chega primeiro escolhe as melhores opções. Reserve hoje mesmo. A gente leva os interessados no local todos os dias para que você conheça esse empreendimento que é excepcional, é fantástico. E sendo telespectador dos Donos da Bola, você, de cara, fazendo o cadastro e comprando seu imóvel, ainda vai concorrer a um celular, um smartphone. É de ponta. E uma Smart TV. Já muda falando no telefone e assistindo os Donos da Bola direto do seu loteamento, aí do seu empreendimento. Promoção válida até 31 de maio. Vendas Bandeirantes Imóveis 34850123. Tem também um WhatsApp para você mandar agora, já saber mais detalhes do 999079139. Ontem encontrei com o Ed Carlos, zagueiro do Atlético, e o Ed Carlos falou: Everton, já comprei 4. Eu falei: vai. Daqui a pouco você compra tudo e não deixa para os outros lá, guloso. Vamos para o intervalo rápido, 2 minutinhos só, é lá e cá. O Eduardo está aqui, ó, chutando a mesa aqui, querendo falar. Até já. Os Donos da Bola.